Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, está conectado conosco nesta noite para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu gostaria de convidar você a orar, entregando a direção de todas as coisas ao Senhor nessa noite. Feche seus olhos, se desliga das coisas que estão acontecendo ao seu redor e fala com Deus nessa noite. Senhor nosso Deus, nós queremos, Senhor, agradecer mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede de falar contigo. Pela vida, Senhor, pela tua graça, pelo teu perdão, por tuas misericórdias, Deus, que se renovaram mais uma vez sobre nós. Deus, queremos agradecer ao Senhor pela liberdade que temos em Cristo de adorar a um Deus tão maravilhoso, a um Deus que cuida de nós. Pai, entregamos a direção deste culto em tuas mãos. Que todas as coisas que aconteçam aqui sejam para o Senhor, sejam para a glória do teu nome. E que o Senhor possa receber, Deus, a expressão de louvor e adoração que sai do coração de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos entronizar Jesus nesta noite. Fazer um trono de louvores para que Ele possa ser o Rei das nossas vidas. Adore ao Senhor. Fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus.
Toma o teu lugar, Senhor, nos nossos corações, porque nós pertencemos ao Senhor. Nós queremos louvá-lo, porque Tu és grande, porque Tu és Rei, porque não há outro nome a quem possamos adorar senão a Ti, Senhor. Grande és, Pai. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga mais uma vez: grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, diga. Queremos o teu nome engrandecer Você é privilegiado nessa noite de adorar ao Senhor. e agradecer. Você é privilegiado por ter sido chamado por Deus para o louvor da sua glória. Confiamos em Então diga com todo o seu coração teu amor. que você o adora, que você o ama, que você confia nele. Declare com fé, com força, crendo naquilo que você está falando. Vamos
dizer mais uma vez, queremos. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te. e agradecer-te por tua obra em nossas Tua obra em nossas vidas. Sem teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E Somente tu és, Senhor. Tu és sobre toda a terra, sobre os céus, sobre todas as coisas tu és, Senhor. E nós queremos, Pai, nessa hora, declarar que tu és o nosso Deus, que tu és o nosso Pai, que tu és o nosso guia. Declarar que nós recebemos a salvação e a graça em Cristo Jesus. Declarar que somos gratos, Senhor, pelo teu amor e por teu sacrifício por nós. E nós queremos, Senhor, louvá-lo nesta noite com a esperança de que um dia o Senhor virá resgatar a tua igreja, porque essa foi a promessa que o Senhor fez. As dificuldades estão se apresentando, a palavra de Deus está se cumprindo, e nós, servos do Senhor, que temos depositado a nossa confiança nele, sabemos que os sinais da sua vida estão chegando, estão se apresentando. Então vamos dizer que nós esperamos ansiosos pela volta de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a oração da tua igreja, Pai. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Nós cremos e esperamos em ti, Senhor. Mais uma vez, tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
morreu na cruz, mas ressuscitou e nos prometeu que viria buscar a sua igreja. Você que se chama Igreja do Senhor, declare nesta noite assim: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Diga mais uma vez: vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará, buscar pra nos buscar, pra sempre reinarás, Aleluia. Pai, nós cremos naquilo que o Senhor nos disse. Nós tomamos posse, Senhor, de todas as promessas que o Senhor nos fez. E nós sabemos, Deus, que tudo aquilo que o Senhor falou irá se cumprir. Nós esperamos, Pai, que o Senhor nos conduza diariamente, para que nós possamos, Senhor, nos achar como as virgens prudentes, que não deixaram que o seu azeite acabasse, esperando a chegada do noivo. Oh, Senhor, que estejamos com as nossas vestes lavadas, que estejamos com os nossos corações diante do teu altar, para que quando o noivo chegar, nós possamos ser resgatados. Oh, Jesus, aleluia, Senhor. quebrando os nossos corações a cada dia, Senhor. Ensina-nos, Pai, o caminho que devemos trilhar. Pai, nessa hora eu quero pedir, prepara os nossos corações, ó Deus. Prepara, Senhor, os nossos corações para receber a Tua palavra nesta noite. Pai, que nós possamos ouvir a voz do Teu Espírito Santo e não endurecer o nosso coração. Que possamos, Senhor, entender aquilo que Tu tens derramado na Tua igreja e para a Tua igreja. Pai, nós queremos abençoar o Teu servo, Senhor, que irá ministrar a palavra. Que o Senhor o cubra, Deus, com o Teu sangue. Guarde a mente e o coração do Teu filho. Guarde os lábios dele, ó Deus, para que ele venha falar tão somente aquilo que o Senhor tem ordenado. Que ele seja usado, Deus, de uma forma especial nesta noite, como um instrumento do Senhor, como canal onde o Senhor irá derramar da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua instrução para a Tua igreja. Assim, Deus, oramos e entregamos o nosso louvor e a nossa adoração diante do Teu altar, pedindo, Senhor, recebe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Aleluia. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos vocês. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua casa, sobre a sua família, esteja aí onde você está. E é uma alegria muito grande estar aqui. Podemos estarmos juntos. Eu aqui e você aí. Na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, enfim, onde você estiver neste momento, nós estamos juntos. Nós estamos juntos porque Deus, Jesus Cristo, nos torna um nele. E quando a gente fala assim, nós estamos falando que nós somos igreja. Porque somos irmãos. O Senhor Jesus, esta noite, estará ministrando aos nossos corações. Vamos dar início a esse culto, depois desse lindo louvor, depois desse desprendimento nesse louvor. Eu tenho uma notícia muito boa para vocês, meus irmãos. O prefeito ACM Neto acaba de decretar que amanhã as igrejas, os templos de Deus estarão abertos. Claro que com todo aquele protocolo de segurança, que inclusive temos adotado aqui, estamos tendo muito cuidado. E graças a Deus até agora não tivemos nenhuma notícia desagradável. Amanhã eu tenho certeza que você vai ficar com aquela vontade de vir para a igreja. Mas hoje vocês vão ter que esperar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler o capítulo 24, a partir dos versículos 29 a 31. Se Deus quiser, e Ele quer, domingo, nós estaremos todos aqui. Não vamos poder abraçar nem apertar as mãos, mas vamos ter a felicidade de poder olhar um nos olhos dos outros. Mateus capítulo 24, do versículo 29 ao 31. A vinda do Filho do Homem. Diz o texto: imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra então baterão no peito de pesar e verão o Filho do Homem vir nas nuvens do céu, com grande poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com forte som de trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus a outra extremidade dele.
Eu convido você, nesse momento, a fechar os seus olhos. Vamos orar. Santo Deus, louvado e estando exaltado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esta noite de celebração ao Senhor. Nós clamamos, Senhor, pela ação do teu Santo Espírito. Senhor, fala aos nossos corações, fala ao coração de cada um. Nós queremos ouvir a sua voz, queremos entender a palavra, aplicar na nossa vida, ter direção, para que possamos entender realmente o que o Senhor diz na sua palavra, o que o Senhor quer nos ensinar. Amém? Meus queridos, meus irmãos, meu amigo, você que me está escutando agora, esse texto fala da segunda vinda de Jesus. Fazem cerca de 2000 anos que Jesus anunciou a sua volta, a segunda vinda dele. E desta vez ele virá para julgar o mundo e estabelecer o seu reino, o reino de Deus. Por conta disso, muitos dormem, achando que ele ainda virá, que ele ainda vai demorar. E que, depois eu penso nisso. Mas a vigilância deve ser o estado de espírito do cristão. Por mais que Jesus não volte amanhã, vemos o presente que ele virá. E só em saber que ele virá, em saber que ele retornará, isso já muda o nosso presente e reorganiza as nossas prioridades. O texto diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Mas perguntas: que sinal é este? Vamos pensar. Você se lembra, no Velho Testamento, a nação de Israel tinha recebido a glória de Deus, a presença de Deus no meio deles. Deus o acompanhava desde a saída do Egito até a terra prometida. Deus se manifestava, fazia milagres, realizava coisas maravilhosas. Em Êxodo, no capítulo 13, 21, 22, diz: durante o dia, o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, e nem a coluna de fogo durante toda a noite. Este foi um dos sinais da presença de Deus com aquele povo. É a manifestação do poder de Deus. A glória de Deus é Ele estar entre nós e se manifestar. Quando Cristo veio a primeira vez, Ele colocou de lado a sua glória e não a revelou na sua plenitude, como o rei que Ele é. O apóstolo João disse: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai.
Naturalmente, Cristo revelou a sua glória na sua primeira vinda, mas ele viveu a vida de humilhação, de sofrimento, como varão de dores. Por isso ele não revelou a sua plenitude da sua glória. Mas ele nos trouxe a salvação. Ele nos trouxe o evangelho do reino. Jesus disse que este evangelho do reino seria pregado por todo o mundo. Não pensem que existe dois evangelhos, o evangelho do reino e o evangelho da graça. Não, o evangelho é só um. Deus não tem vários métodos para salvar o homem. Só existe um caminho para a salvação do homem, que é a fé no sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Quando Jesus veio, ele veio para sacrifício. A morte de Cristo na cruz é um sacrifício que pode salvar a todos do pecado. Pode salvar a todos do pecado. Não existe nenhum outro meio para a salvação. Porém, agora diz o texto, ele voltará a segunda vez. Então virá em glória, somente em glória. Jesus voltará em esplendor e em glória para consumar o reino que fora adiado. E então o Filho do homem virá nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos para reunir os seus escolhidos, os seus eleitos, desde os quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. São sinais e é a glória. Esta segunda vinda de Jesus Cristo, na primeira ele veio para salvar o homem. Ele veio para orientar, para ensinar. Veio trazer a boa nova do Evangelho. E também foi para a cruz. Foi para a cruz para nos salvar. Tirar o pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, meus irmãos, a segunda vinda será para julgar o mundo, separar definitivamente o joio do trigo. Quando o Filho do Homem vier sobre as nuvens do céu, com poder, com grande poder e glória, que simboliza a sua presença, a presença de Deus. Muitos ficarão atemorizados pela sua presença e clamarão, como está escrito em Apocalipse, capítulo 6. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravo, quer livres, esconderão-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. E eles gritavam, está lá escrito, eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá suportar? Eles gritavam desesperados porque não creram no Senhor Jesus Cristo. Não aceitaram o evangelho da salvação. Eles não acreditavam
que Jesus voltaria. Eles não acreditaram e não acreditam. A gente sabe disso, a gente vive num mundo onde existe muita incredulidade. Quantas pessoas que nós conhecemos que simplesmente não acreditam em Jesus, que não acreditam na volta, não acreditam no evangelho da salvação. Preferiram viver o aqui e o agora. O eu estou numa boa. Eu preciso de Jesus para quê? Essa vida é tão boa, o que eu quero com o negócio de céu? Céu deve ser uma monotonia. A gente vê pelos crentes, não sabem eles que nós somos felizes, que nós temos maneira muito bonita de ser alegre. Eles preferiram viver longe da palavra, longe de Cristo. Mas, por outro lado, existe um contraste. E o contraste é aquela coisa que a gente vê como algo diferente, algo exatamente ao contrário. E que nós devemos destacar. Jesus virá, os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos de todos os lugares e de todos os cantos do mundo. Os eleitos, os escolhidos, serão reunidos e eles se alegrarão e ficarão agradecidos e encantados, maravilhados com a glória do Senhor Jesus, porque eles saberão que viverão eternamente no gozo, na alegria, na companhia do Senhor Jesus. Você lembra aquele momento da sua vida em que você se sentiu extremamente feliz, que você tem prazer em lembrar, que aquele momento foi o momento que você mais se sentiu feliz na sua vida? Que você sentiu aquela alegria, aquele gozo, aquela felicidade? Saibam, meus irmãos, esse sentimento que você, essa alegria, essa felicidade que você sentiu, é uma gota em um oceano, em comparação com a alegria que nós vamos sentir quando estivermos junto com Jesus Cristo na sua glória. E você? E você? Como se sentiria diante da vinda de Jesus Cristo hoje, amanhã, esta noite? Você já parou para se perguntar isso? Você se alegrará como os escolhidos? Você será um dos reunidos pelos anjos do Senhor, para estar para sempre na glória de Deus, com o Senhor Jesus Cristo? Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, quem estiver me escutando agora, como está a sua vida? Mas eu não estou falando da sua vida financeira. Eu não estou falando do seu casamento. Eu estou falando da sua vida em relação a Jesus. Eu estou falando da sua vida naquele momento que você para antes de dormir e pensa: o que será? Como será? Como está a sua vida?
Você tem certeza da salvação? Você tem procurado saber sobre isso? E você que é crente, como tem sido o seu testemunho diante dos homens? Como você tem vivido os ensinamentos do Evangelho da salvação? Porque ir para a igreja, assistir o culto, agora ainda é AD, né? Assiste em casa. É muito fácil, meu irmão. E essa não é só a missão do crente. Como está a sua vida? Como você tem dado testemunho diante do mundo, aí onde você vive, na sua casa, no seu lar, na sua família? E você? E você que está distante de Deus ou que não conhece a Deus? Porque quando a gente conhece, quando a gente está na igreja, nós estamos cercados de pessoas que nos fazem ver que nós estamos, em algum momento, por algum motivo, nos afastando e nos ajudam. Mas você que já se afastou, como está a sua vida? Você é feliz? Você tem paz? Paz de espírito? Você dorme bem? Ou aquele buraco que fica na alma, que não há como preencher, nem com dinheiro, nem com mulheres, nem com bebidas, nem com noites de farra, porque uma hora você para e a sua consciência lhe pergunta: o que você está fazendo da sua vida? E você que não conhece a Jesus? Não existe hoje quem não conheça a Deus. O Evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. Em momento algum da história do homem se viu tanto falar de Deus, se viu tanto falar de Jesus. O número de igreja hoje são muitos. Você hoje escuta o Evangelho no rádio, na televisão, até no Zap, mandam mensagens. Então, quando Jesus retornar, você não terá motivo para dizer: eu não conhecia esse homem. Por que ele agora vai me julgar? Não. Você não se interessou em conhecer a palavra de Deus. Você nem teve a coragem, a curiosidade de chegar e dizer: quem é esse Jesus? Venha, ainda há tempo. Como foi dito aqui, parúzia, Jesus está voltando. Tenha uma certeza, Ele está te esperando para lhe estender a mão. Meu irmão, minha irmã, você que neste momento está passando por grandes sofrimentos, grandes dificuldades, momento onde que nós nunca sonhamos, imaginamos que passaríamos por situação tão diferente, para não dizer outras coisas, para não ser um momento em que nós não podemos,
Estou com saudade dos meus netos. Porque não posso vê-los, não posso abraçar, não posso beijar. Eu tenho uma mãe de 83 anos que eu chego lá, olho da janela e dou a mão. Minha mãe, eu te amo. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Nós somos pessoas relacionais. O nosso Deus, Ele gosta, Ele quer, Ele se revela para nós. Ele quer uma amizade, Ele quer o nosso amor, Ele quer o nosso afeto. Porque Ele nos amou primeiro. Ele mandou seu Filho morrer na cruz pelos meus pecados. Você que agora chora sozinha, sozinho, que a vida está achando que a vida parou, que não tem mais saída. Você que está sozinho, você que está sozinha, que tem sofrido calada, quieta, que está sem saber o que fazer com a sua vida. E quando eu falo sua vida, eu falo de sua vida espiritual, eu falo de sua vida emocional, eu falo de sua vida financeira, eu falo de sua vida com a sua relação com seus filhos, sua mulher, sua esposa, seus parentes, seus vizinhos. Como está a sua vida? Jesus está aí, agora, junto de você. Você pode até duvidar, mas eu digo, Ele está aí, junto de você. Ele nunca nos abandona. Entregue sua vida a Ele. Entregue seus problemas a Ele. Cristo está contigo para aliviar o teu sofrimento, o teu tormento, a tua aflição. Você sabe o que é um tormento? São aqueles pensamentos que nos acompanham, que a gente luta para se ver livre deles, que a gente não quer pensar, mas eles estão ali martelando, martelando. E a aflição é aquele desespero por causa dos maus pensamentos, por causa da nossa vida. Meu irmão, entregue sua vida a Jesus. Seja qual for a sua situação de dor, de sofrimento, de solidão, Ele vai ajudar você. Porque Jesus é amor, Jesus é cuidado, Jesus é perdão, Jesus é misericórdia, Jesus é misericordioso. Não importa quem você foi, não importa o que você fez, Ele vai estar com a mão estendida para você. Ele vai te perdoar. Entregue a sua vida a Jesus, entregue sua vida toda a Jesus. Entregue a sua vida, seus problemas, suas aflições, seu tormento. Ele está dizendo: venha, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Porque Jesus, quando voltar, Ele não virá mais como o Salvador, mas Ele voltará como o juiz. E um juiz faz o quê? Julga. Ainda há tempo. Ainda hoje, Jesus continua mostrando que virá. E tenha certeza,
ele vai voltar para julgar o mundo. E será tão inesperado e tão repentina que surpreenderá a muitos. O texto diz assim, em outra parte: se 2 estiverem trabalhando no campo, ou as 2 que estiverem trabalhando no moinho, então um será levado e o outro será deixado. A vinda de Jesus será repentina. E por isso, nós devemos estar preparados. E quando eu digo preparados, eu falo a igreja também. A igreja deve estar preparada. Como igreja, ela não pode se dar ao luxo de viver de modo displicente, simplesmente falando aquilo que os irmãos querem escutar. Glória a Deus, glória a aleluia. Sem atentar para a sua realidade e a sua missão. Está escrito: ide por todo o mundo e fazei discípulo. Não para a igreja, não para o pastor, para Jesus. Ide para todo mundo, fazendo, levando o evangelho. Mas, por outro lado, a igreja também não deve viver freneticamente, vendo a cada evento e em cada circunstância a vinda de Jesus. Precisa-se ter sabedoria, discernimento. E onde é que você vai achar essa sabedoria? Onde é que você vai achar esse discernimento? O discernimento, o Espírito Santo lhe dá quando você lê a palavra e compreende, entende o que a palavra de Deus está falando a você. O que ela está falando ao seu coração. E aí você vai entender, aí você vai compreender. Mas devemos ficar atentos aos sinais. E olha que nós temos visto muitos sinais. Eu não sou fatalista. Eu não sei quando é que Jesus volta. Eu não sei quando é que vai ser o fim do mundo. Não tenho essa resposta, se você me perguntar. Até Jesus disse para seus apóstolos, para os apóstolos, eles perguntaram: sim, Senhor, e quando vai acontecer isso? Jesus fez questão de dizer: essa resposta está com o meu Pai. E a palavra diz: ele voltará de repente, quando ninguém estiver esperando. Mas devemos ficar atentos aos sinais. Nós temos visto sinais de guerra, nós temos visto sinais de furacão, de terremoto, temos visto fome. Nesses últimos dias, nós temos visto muitas mortes. E nós, os cristãos individuais, que temos de estar vigilantes. Nós, os que estamos dentro da igreja, que somos a igreja de Jesus Cristo, temos que estar sempre preparados. Porque se nós não piscar de olhos, nós poderemos ser levados por Jesus Cristo. Porque se soubéssemos quando o Senhor viria, seria muito fácil. Na véspera eu me arrumo e pronto, vou lá, peço perdão, me ajeito com o pastor é gente boa, e pronto, estou perdoado e vou para o céu. E a gente sabe que brasileiro faz o quê? Deixa tudo para a última hora.
Se for baiano, ainda vai querer levar a rede para o céu. Perdão. Mas como um pai de família, que não sabe quando o ladrão vai atacar, assim também, nós não sabemos a hora em que acontecerá a vinda de Jesus. E você? Tem se preparado para se encontrar com Jesus? Você está preparado para se encontrar com Jesus? Repito, é necessário estar vigilante. Nós, crentes, temos uma frasezinha, uma palavrinha que a gente fala muito. Vigia, irmão. Vigia. Não é em vão, não. Realmente a gente tem que vigiar com responsabilidade. A gente não pode sair por aí assustando todo mundo. Nós temos que falar a realidade do Evangelho. Nós temos que falar o que está escrito na Bíblia. Nós, como servos, temos obrigação que devem ser cumprida. Nós somos a igreja de Jesus. Os membros devemos estar sempre lembrando que não devemos só também vigiar, mas, sobretudo, nós devemos nos conduzir como servos fiéis, com prudência, cuidado daqueles que o Senhor nos confiou. Nós sabemos que dentro da igreja é um cuidando o outro, não cuidando da vida do outro, mas ajudando, aconselhando, pedindo conselhos, conversando, lendo o Evangelho junto, um ensinando ao outro. E quando Deus entrega uma pessoa, entrega vidas nas suas mãos, como o pastor João sempre fala, o importante são as vidas, Washington. Imagine, você, Jesus vem, lhe chama e lhe diz, sim, eu lhe entreguei aquelas 100 pessoas, cadê? Ah, pastor, eles eram muito rebeldes, eles não queriam escutar. Eu falava e pregava e eles não queriam escutar. Aí ele vai perguntar para mim, vem cá, eu morri na cruz para quê? E se eu também ficasse com medo? Se eu também desse para trás? Meus irmãos, o que Jesus nos confiou exige de nós coragem, perseverança. Falar de Deus é difícil quando nós não temos fé, quando nós não acreditamos em Jesus Cristo, quando nós não aceitamos a palavra integralmente. Tem pessoas que falam que a Bíblia é parcial, que ela contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. E essas recomendações não servem apenas para aqueles que são líderes na igreja, que estão à frente dos outros irmãos na igreja. Essa recomendação serve a todos, pois todos nós somos irmãos, isto é, aquele que serve junto conosco na edificação do corpo de Jesus Cristo, na edificação da igreja. Nós somos um corpo vivo. A igreja é a noiva de Jesus Cristo. Ele é o cabeça, mas nós somos os membros. Jesus Cristo nos dá todo o poder. Quando nós falamos da palavra dele, quando nós realmente estamos falando com autoridade.
seja qual for a autoridade ou qual for o ministério, nós devemos desenvolver como servos, como discípulos de Jesus Cristo. Não devemos sequer ousar esquecer da responsabilidade de servirmos uns aos outros, sabendo que um dia prestaremos contas ao nosso Senhor. Somente com a visão de servir, de serviço mútuo, porque muitas vezes eu estou ajudando um irmão, mas sem saber, 2, 3 estão também orando por mim. Muitas vezes me servindo, me ajudando. Porque na igreja de Jesus Cristo, o maior é exatamente o mais simples. Porque Jesus não olha a aparência, ele olha o coração, ele olha a sinceridade, ele olha a sua fé. E você aí, na sua casa, tem orientado o seu filho? Tem orientado a sua filha? Você tem orientado o seu pai? Você tem orientado a sua mãe? Tem alertado os seus vizinhos e conhecidos sobre a volta de Jesus? Sobre o evangelho da salvação, como Cristo morreu na cruz, por nós, por mim, para a nossa salvação. Os que desejam serem encontrados como servos fiéis e prudentes, evitarão dentro da igreja a tentação da pompa, do poder e dos primeiros lugares. Porque nós sabemos, o inimigo, ele tem permissão para nos atacar até determinado ponto. E nós somos testados. Somos testados exatamente nas coisas, nos nossos pontos mais fracos. E quando a gente está na igreja, que recebe a liderança de um ministério, o que acontece? Nós seremos atacados. Nós seremos tentados a ser o líder, o chefe, o sabido. Na Bíblia tem uma passagem muito interessante. Os apóstolos iam indo com Jesus e discutindo quem era o maior, quem era o maior, quem era o menor. Quando Jesus para num local, ele chama uma criança e bota no meio. E aí ele vira para os apóstolos e pergunta, quem é o maior? Eles ficam, é a criança. É a criança porque ele não tem a maldade. Ele não tem a ambição. E isso é o que nós devemos fazer dentro da igreja, meus irmãos. Porque nós daremos conta. Também temos que alertar e denunciar os falsos profetas. Os falsos mestres. Aquilo que Jesus chamou os lobos vestidos de ovelha. Que estão mais interessados em explorar e se beneficiar do que proteger e servir. E nós temos visto isso muito. Nós vemos que tem determinados seitas que o importante é o dinheiro. Quando na verdade deveria ser o evangelho, a salvação, a vinda de Jesus.
estes terão um final infeliz e definitivo, porque serão surpreendidos pela vinda inesperada do Senhor e serão lançados com os hipócritas, num lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Vivemos dias sombrios, meus irmãos, dias onde estamos cercados de insegurança. Só ouvimos falar de pandemia. Quando você liga a televisão, está lá um grande comentarista econômico. O desemprego vai aumentar quando passar a pandemia. A pobreza vai aumentar mais ainda, vai se agravar. As pessoas estão cada dia mais se sentindo desamparadas. E eu pergunto a você, como você tem vivido? Com medo? Lembre-se, o Senhor ama a justiça e não desampara os seus. Eles serão, lembre-se, o Senhor ama a justiça e não desampara os seus. Eles serão preservados para sempre. Meus queridos, vocês percebem como podemos confiar na palavra de Deus? São palavras proféticas, palavras que se cumprem. Portanto, podemos descansar nas suas promessas e no seu cuidado por nós. Como diz o apóstolo Pedro na sua palavra, Ele cuida de nós. Ele cuida de você, Ele cuida de mim. Você que me ouve agora, confia no Senhor de todo o teu coração. Meus irmãos, em Jesus a gente pode confiar. Ele não é homem. Ele não muda de acordo com as situações. O que Deus era no início, Ele é até hoje e será até o fim dos tempos. Reflita, pense, porque ainda há tempo. Avalie a sua vida. Peça a Deus que sonde os seus pensamentos e o seu coração. Não podemos esquecer que foi Deus que, pelo seu poder, que nos transformou, nos deu vida verdadeira e abundante. E eu não estou falando abundante de riqueza, eu estou falando de abundante de paz. E essa paz não é porque não há guerra, é uma paz interior. Você tem alegria de viver. Foi Deus que nos livrou da condenação do pecado e nos trouxe da morte para a vida. E essa dádiva é grátis. É a graça de Deus para a salvação do homem. É preciso crer e aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu quero desafiar você a aceitar esta dádiva. Quero te desafiar a crer no Evangelho e no poder de Deus que transforma o homem para a salvação. Crer que o sacrifício de Jesus Cristo pode salvar e transformar a sua vida. Crer que Ele quer dar vida eterna. Meu irmão, minha irmã, você que me ouve, arrependa-se. Se chegue a Deus. Se coloque aos pés de Jesus Cristo. Ele é o caminho para a sua salvação.
Você, agora que nos assiste e sente que precisa de uma orientação, de uma ajuda, nos procure. Teremos o maior prazer em orientá-lo. A nossa missão é essa. No final será colocado o telefone para você entrar em contato conosco. Porque somos uma igreja que se preocupa com pessoas. Porque as pessoas que devem ser salvas são as pessoas que devem ser orientadas e salvas para a vida eterna. Lembre-se, o nosso Deus é rico em perdão. Meu irmão, nós ainda temos a oportunidade de nos arrependermos e sermos recolhidos como escolhidos do Senhor. Tenha coragem de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e tenha paz na sua vida e a certeza que Jesus, se Ele voltar amanhã, você não será deixado para trás, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Através de Jesus, obtivemos a vitória de um novo e vivo caminho aberto diante de nós, que nos conduz à salvação, que nos conduz à vida eterna. Jesus Cristo, o nosso santo, o santo de Deus, que não cometeu pecado nenhum, o justificador, que assumiu sobre si a culpa dos meus pecados, a culpa dos seus pecados e de todos aqueles que estão me ouvindo. Bendito seja o nome do Senhor, que nós possamos lembrar disso, que a nossa fé seja renovada e o nosso coração se alegre, porque temos um Salvador, um Deus que está sobre nós, que cuida de nós, que cuida das nossas necessidades, e não somente mais um Deus, é um Deus que está atento às nossas enfermidades e às possibilidades de enfermidade. Um Deus que estende a mão com misericórdia, um Deus que nos toca, que nos cura, que nos transforma. Senhor, eu te peço, abençoa o teu povo, abençoa o teu povo nesta noite, Senhor, abençoa-o com o teu cuidado, coloca essas palavras nos corações deles, para que eles entendam que quando o Senhor voltar, o Senhor vem buscar a sua igreja, vem buscar aqueles que realmente entenderam que o Senhor é a nossa salvação. É o que nós oramos em nome de Jesus. Escute esse louvor, preste atenção nesse louvor. Amém.
nossa paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida Ele já não te satisfará. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides. Se decides deixar teus pecados E entregar. entregar tua vida a Jesus, Tu terás. tu terás se na última hora Caminho. um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Meus irmãos, amanhã pode ser muito tarde. Reflitam, pense a sua vida. Jesus está voltando. Boa noite, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Chamar o pastor, nosso pastor João. Ele tem um aviso para dar e vai orar. Graça e paz, queridos. O pastor Rossi, ele falou aqui no início do culto que o nosso culto já seria presencial no próximo domingo. Nós teremos aqui uma intervenção aqui em Cajazeiras e, na realidade, nós estamos protelando esse momento da abertura presencial. Apesar de, a partir de amanhã, as igrejas já estarem aí liberadas, mas nós vamos ver o que vai acontecer durante o decorrer da semana e provavelmente aí na primeira semana de agosto, primeiro domingo de agosto, nós estaremos aqui com o nosso culto presencial. Amém? Então que Deus abençoe sua vida. Curva sua cabeça, vamos agradecer ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz e ela penetra a ponto de dividir a nossa alma e espírito juntas e medulas. Obrigado pela Tua palavra ministrada nesta noite, obrigado pela Tua palavra cantada. Deus, muito obrigado porque o Teu Espírito está no nosso meio, o Senhor está no nosso meio. Obrigado porque o Senhor tem feito desta igreja uma igreja viva. Deus, que tem transformado vidas, que tem restaurado vidas, que tem salvo. Deus, vidas que tem aí, Deus, perdidas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não está à mercê de nada do que está acontecendo. Obrigado por esta noite. Dai-nos um restante de noite na Tua presença. Nos leve em paz para os nossos lares, embaixo da Tua guarda.
e que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, Senhor, e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida e faça desta palavra algo que de fato transforme a sua vida e o seu coração. Deus abençoe.